estupro, a cultura do estupro é uma cultura que é propagada, socializada. Nós fomos todos socializados, mulheres e homens, de todas as idades, dessa geração mais nova, geração mais antiga. A geração mais antiga, ela foi muito mais socializada a acreditar que o estupro de diversas formas, o assédio, quando se fala em estupro, as pessoas pensam que é o homem pegar a mulher, tirar a roupa dela, deixar ela pelada e chegar a cometer o ato ali, finalmente, de forma forçada. Mas a cultura do estupro é a cultura que naturaliza, romantiza e muitas vezes culpabiliza a mulher, ou muitas vezes até homens, por ela ter passado por algum tipo de assédio sexual. E muitas coisas que não são consideradas assédio sexual, elas são sim assédio, mas como homens eles foram naturalizados, socializados desde crianças, dentro desse comportamento de normatização dos homens fazerem com que as mulheres se submetam a cantadas, se submetam a comportamentos que eles têm, que deixam as mulheres amedrontadas, eles não veem a cultura do estupro como algo prejudicial, e eles não percebem a cultura do estupro, eles não percebem quando eles estão assediando as mulheres. Exatamente porque se tornou uma cultura. O que é uma cultura? É quando algo é tão enraizado dentro da nossa sociedade, é tão naturalizado, é tão propagado e passado de pai para mãe, de pai para filhos, de cultura em cultura, de geração em geração, é tão propagado pela mídia que aquilo ali se torna uma cultura, se torna algo normal, se torna algo natural que a sociedade faz e que todo mundo aceita, e as pessoas inclusive reproduzem esse comportamento e padronizam esse comportamento. Um exemplo da cultura e a normatização dessa cultura de assédio, de assediar mulheres. E isso faz parte da cultura do estupro. Muitos pais ensinam seus filhos que para eles serem homens, para que eles tenham aquela masculinidade tóxica, quando eles veem mulheres bonitas na rua, eles têm que passar uma cantada para aquela mulher, muitas vezes sem autorização. Isso é uma forma de assédio. Então muitos homens, eles ensinam seus filhos que para eles serem másculos, serem respeitados, serem considerados os machões, eles têm que assediar as mulheres, mas isso não é considerado assédio, porém é um assédio, porque a partir do momento que você chama uma mulher de gostosa, elogia o corpo dela, ou você encosta suas mãos nela sem autorização dela, quando você passa a perseguir ela, quando você aborda ela sem autorização dela, diversas coisas que os homens fazem, é tanta coisa que eu não consigo nem lembrar. Isso é uma forma de assédio sexual, é uma forma de assédio verbal, é muitas vezes uma forma de assédio emocional. Quando você vê uma mulher, muitos homens fazem isso, ele vê uma mulher bonita na rua e ele chama ela de gostosa, e as pessoas naturalizam, as pessoas acham que é normal, que é natural, que não pode ser falado. Porque as pessoas falam assim, ah, mas ele é homem, homens fazem isso. Hoje em dia, a nossa cultura já está bem mudada, mas eu lembro que antigamente, uma geração um pouquinho mais antiga, se eu conversar com tias minhas mais velhas, vós, pessoas um pouquinho mais velhas que eu, nem muito mais velhas, elas vão falar assim, a cultura da normatização, do assédio. Bom, mas o fulano, ele mexeu com ela, ele chamou ela de gostosa porque ele é homem. Então, assim, a naturalização, ele tem um direito por ele ser homem e por ele ter nascido com esse gênero, de assediar a mulher ainda sem autorização dela. E eles ainda culpabilizam a vítima, transformando isso em uma cultura, em uma coisa normal, porque a pessoa que foi a vítima de assédio à mulher, as mulheres mais antigas, inclusive as mulheres, elas dizem que se a mulher foi assediada, foi chamada de gostosa, por exemplo, é porque ela deu espaço, porque ela estava usando uma roupa que exibia o corpo, como se isso desse direito ao homem de assediar. Isso é uma forma de assédio. Você chamar uma mulher que você não conhece de gostosa é assédio. Você passar as mãos no corpo de uma mulher que você não conhece é assédio. Você encontrar uma mulher na rua, você tá numa festa e você chegar e beijar ela na boca sem autorização dela é assédio. Você não conhece uma mulher, você chegar passando a mão no cabelo dela sem você conhecer ela, chegar numa balada, você ficar insistindo para ficar com ela, isso é uma forma de assédio. Você começar a dar bebida para uma mulher, para que ela fique embriagada, para que você consiga ter mais relações sexuais com ela, isso é assédio, mas isso são coisas que são normatizadas, são naturalizadas. Hoje em dia, de 5 anos para cá, se fala mais sobre isso, mas eu lembro quando eu era mais jovem, tinha, por exemplo, uns 18 anos,
e era extremamente ingênua, eu lembro que as minhas tias, eu via as pessoas mais velhas, elas falavam assim, você é mulher, você tem que se dar o respeito. Então, por exemplo, se eu relatasse que algum cara tinha passado a mão no meu corpo, né, nas áreas do meu corpo mais sexuais, se eu relatasse, por exemplo, que um homem tentou me embebedar, ou que um homem mexeu comigo na rua, o que as mulheres mais velhas que foram socializadas com essa cultura, o que elas falavam? Elas falavam assim pra mim, ué, Nádia, se elas fizeram isso é porque alguma coisa você fez. Ou elas falavam assim, por exemplo, mas ele é homem, homens fazem isso. Eu ouço ainda tias minhas, pessoas mais velhas falando isso. Ou seja, se normatizou, se transformou uma cultura, a cultura do estupro. Porque isso vai naturalizando tanto essa questão do assédio, que do assédio eles vão para onde? Para o estupro. Né? Começa assim, começa essa cultura de normatização. Primeiro você normatiza o homem chegar e dar um beijo na boca de uma mulher sem autorização, e depois o que é normatizado? O homem pega uma mulher que está bêbada, uma mulher que está vulnerável emocionalmente, que é uma forma de assédio também. Uma mulher de menor, uma coisa também que é muito naturalizada na nossa sociedade. Você pega homens de 25 anos namorando meninas aí de 16 anos, de 15 anos, e é normatizado. E as pessoas não veem isso como uma forma de assédio, como homens assediando mulheres, né? Você vê um homem muito mais velho dando em cima de uma mulher, de uma menina de 15 anos, e as pessoas romantizam, naturalizam, formando a cultura de normatização do abuso sexual. As pessoas veem isso como uma coisa normal, e graças a Deus, graças a Deus e graças ao feminismo, graças à conscientização do feminismo, a mídia tem mudado muito esse comportamento, e hoje as mulheres elas estão se impondo. E hoje eu entendo, como uma mulher mais madura e depois de tantos anos do feminismo, hoje eu vejo o quanto é problemático o tamanho da problematização dessa situação de mulheres que eram mais novas, que antigamente elas eram ensinadas a aceitar. Então, quantas coisas nós tínhamos que aceitar sem nós gostarmos, porque nós tínhamos medo de falar, porque nós não percebíamos que era um assédio. Então, se um homem chegasse em você e começasse a passar a mão em você, nós não percebíamos que aquilo ali se tratava de um assédio sexual. Quando saímos, por exemplo, na rua e um homem chegasse e nos chamássemos de gostosa, nós não percebíamos que aquilo se tratava de um assédio sexual. Então, as mulheres, elas, até hoje tem muitas mulheres que elas não percebem que se trata de um assédio sexual. Então as mulheres passavam por isso e elas ficavam quietas. Então essa é a cultura do estupro, uma cultura que é propagada, onde as pessoas romantizam, naturalizam. Elas acham que é natural o homem ele poder fazer exatamente o que ele quiser com a mulher, sem que a mulher faça alguma coisa, sem que a mulher se defenda, porque é uma coisa cultural, é uma coisa natural, é uma coisa aceitável. Para eles é aceitável na nossa cultura, é aceitável, inclusive é incentivado na nossa cultura. Os homens, se ele vê uma mulher que ele não conhece, ele chegar na mulher e ele começar a beijar a mulher, ele começar a insistir incansavelmente para ficar com aquela mulher, ele insistir incansavelmente para transar com aquela mulher. Inclusive muitos homens eles chegam a stalkear as mulheres, eles chegam a perseguir as mulheres. E algumas mulheres, infelizmente, elas veem isso como uma coisa natural, elas acham normal. Eu vejo mulheres relatando, fulano não para de me mandar mensagem, fulano não para de ficar atrás de mim, fulano chegou e me beijou do nada. E as mulheres, elas acham que isso é uma coisa, muitas mulheres, infelizmente, que foram socializadas nessa cultura nessa normatização da cultura do estupro, elas acham natural, elas acham uma coisa assim, normal, o cara ficar perseguindo ela, o cara ficar mandando mensagens pra ela. Então, gente, vamos lutar, vamos tentar mudar essa cultura do estupro, porque não é normal, não, essas coisas que os homens fazem com as mulheres, esses desrespeitos, é uma socialização, uma naturalização que é totalmente errada, e nós temos que nos impor, nós temos que mudar essa cultura, nós temos que mudar essa normatização que é propagada pela mídia, propagada por muitas pessoas. Converse com as mulheres mais novas, converse com as mulheres mais velhas, converse com os homens, converse com os seus filhos, conversem com todas as pessoas que vocês tiverem acesso, tiverem oportunidade, e expliquem para elas por que é abuso, por que é assédio e por que é errado esse tipo de comportamento.